financial deepening em primeiro lugar, abriu a arquitetura e deu a possibilidade de qualquer investidor individual com pouca grana acessar diversos produtos. Qualquer produto. Quase. Legal. Segunda coisa, o onboarding. No passado era inviável. Era inviável você fazer onboarding de varejo. Quem são pessoas de referência que eu sento para conversar e que me dão um bom drive tecnológico? O que pode acontecer se a gente não caminhar na direção que o mercado vai, né? A gente entende muito as dores dos traders. E hoje no mercado, quem está nesse mercado que tem esse background e gosta disso? Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Smart Context, seu contato inteligente e descomplicado com o futuro das finanças. Estamos aqui mais uma vez com o João Zequim, fundador da BRX, e também com o Guilherme Hugues, também é fundador da BRX, está aqui para completar nosso time. Obrigado, Bianca. É um prazer fazer parte aqui dessa mesa tão nobre. Era um assíduo espectador, agora me chamaram aqui, né? Não sei porquê, mas me chamaram aqui. Mas, então, Guilherme, nem minha mãe me chama mais de Guilherme, é Giga. Estou nessa jornada com o João, com o Dan e com a Alexi desde o início, né? Da fundação da Fuse lá em 2019, depois fundação da BRX. E acho que é isso, assim, a gente está muito animado aí com o que a gente está construindo usando blockchain, né? Então, acho que é o tema daqui. João, sua vez, relembra aí para quem já te conhece e ainda não te conhece. Então, meu nome é João Zequim, eu sou um dos fundadores da BRX e da Fuse. E eu toco toda a parte operacional de crédito. Sim, a grande parte da operacional da BRX sou eu que toco. E o Gui, uma coisa que ele não mencionou, que eu acho que é pertinente à conversa, é que a gente está junto há 10 anos. E hoje em dia ele toca muito a parte de relacionamento institucional na BRX, especialmente com o que a gente chama de distribuidores, né? Então, pessoas que podem levar essa solução que a gente tem para mais gente, dado o relacionamento, envolvimento no mercado. E eu acho que lá é um dos nossos grandes parceiros. O tema do nosso episódio hoje, a gente vai fazer todo o possível para desmistificar o que é blockchain para investidores, né? E não só investidores, mas os agentes autônomos, os assessores de investimentos que têm esse papel de ofertar as melhores oportunidades de negócio, de recomendar oportunidades de negócio. Então, por isso, a gente recebe Ilan Bessing, que é fundador da Nomus. Ilan, gostaria que você se apresentasse e contasse aí de sua trajetória no mercado financeiro, como foi fundar essa empresa. Bianca, obrigado. Um prazer estar aqui numa mesa com pessoas que eu conheço e admiro já há algum tempo e já temos aqui uma boa relação, inclusive, desde que a gente se conhece, eu acredito muito em vocês, pessoas, né? Vocês fazendo negócios juntos, acho que vão continuar fazendo muitas coisas boas, né? E falo isso porque, além de estar na torcida, eu também estou alinhado, né? E aí, falando aqui um pouco da minha história, assim como vocês, eu também sou empreendedor, né? Resolvi empreender na parte de distribuição de investimentos, especialmente para investidores individuais, né? Eu acho que, como todos nós, a gente enxerga a oportunidade, né? Eu acho que o empreendimento, ele parte, né, da observação de uma oportunidade, né? E essa oportunidade, meus sócios, nós identificamos, né, a partir do ingresso, um ingresso tradicional, né? Como todo mundo que começa a carreira profissional, entrei no mercado, trabalhei em grandes lugares e muito esforço, dedicação, né? Fui me desenvolvendo nesses lugares, conheci pessoas das quais cativei admiração, assim como cativo por vocês, e dali a gente começou a sonhar em empreender, e da onde veio essa oportunidade de entender onde a gente podia empreender e fazer diferença na sociedade e, obviamente, ser reconhecido por isso, né? O mercado de distribuição de investimentos para pessoas físicas, ele não era um mercado, assim, digamos que muito desejado por bons profissionais do mercado, né? Quando eu entrei no mercado financeiro, já estou fazendo aqui a maioridade profissional, maioridade legal, né? Estou chegando nos 18 anos de vida profissional, e 13 de vida empresarial. Então, para minha religião judaica, também estou quase na maioridade religiosa, empresarial aqui, estou quase fazendo bar mitzvah. Eu, quando entrei lá, 18 anos atrás, eu vi que, grande parte dos profissionais que entravam comigo, enfim, os novos entrantes no mercado, eu via que, as pessoas mais brilhantes, no meu entendimento, queriam atuar no mundo institucional,
né, queriam trabalhar em assets, em bancos de investimento, em tesourarias, por aí vai. E atender pessoas físicas assim não era assim o lugar assim, digamos que mais desejado, né, pela galera. E bom, é aquela história, né? Às vezes a gente vai para um lugar onde, eu imagino o seguinte, eu vou vender sandália fora do Brasil. E aí, chego num país que tá todo mundo andando descalço, né? Das duas, uma, ou vou querer vestir, calçar todo mundo, ou volto, é o mercado para mim. Eu resolvi, né, acreditar que todo mundo em algum momento iria andar calçado. Então, acho que fazendo essa analogia, né, entrei no mercado e fui na verdade, comecei até numa área institucional, onde eu aprendi muito que os principais investidores do país, né, fazia parte de distribuição de fundos na asset da Icatu, e vi muito ali, preenchia muita due diligence, né, que são questionários que grandes investidores institucionais fazem para uma asset, vocês conhecem, né, antes de investir nelas, eu que preenchia lá due diligence e tal, então eu vi ali, como, né, tinha um processo, né, alguns eram mais robustos que outros, mas assim, tinha muito processo ali, né, e, por uma questão de acaso, eu acabei, eu queria trabalhar em mesas de operações e estava ali na área de distribuição de fundos na Icatu e não vi ali um espaço no curto prazo para que eu pudesse trabalhar na mesa da Icatu, e eu não sabia muito a diferença do buy side, que é o lado que faz a gestão, para o sell side, que é o lado que faz a intermediação, não sabia muito essa diferença, essa verdade, e pintou uma oportunidade para trabalhar no Safra, na mesa de operações do Safra, isso foi em 2009, e eu entendia, pouco entre buy side e sell side, mas era mesa de operação, eu falei, eu vou trabalhar lá. E aí, enfim, fui para o Safra, e, em primeiro lugar, eu procurei levar um pouco desse caminho um pouco mais profissionalizado que eu via, né, de tomadores de decisão profissionais, né, investidores profissionais. Procurei levar um pouco para esse mundo de pessoa física. E, isso foi bem visto, né, foi bem recebido. E, ao mesmo tempo, eu vi que era aquela história do descalço, né? Quando eu entrei ali, falei, caramba, eu imaginei que a coisa fosse um pouco mais organizada, um pouco mais... Mas não, tinham pessoas físicas, assim, investidores individuais bem-sucedidos. Tinha investidores individuais que não eram bem-sucedidos, mas eu via que a coisa não era assim tão institucionalizada, profissionalizada, e procurei, né, levar isso um pouco para o investidor individual. E realmente essa história de calçar todo mundo, eu vi que a oferta de serviço para os investidores individuais, de um modo geral, era muito, mas muito abaixo, né, em termos profissionais, da oferta desses mesmos serviços para investidores profissionais. Enfim, foi aí que eu enxerguei a oportunidade. E eu acho que o nosso papo aqui vai ser rico, porque o desenvolvimento dessa profissão veio junto do desenvolvimento tecnológico do mercado. Sim. Né? Porque a necessidade de mais advisors, ela nasceu da abertura, né, do financial deepening e das arquiteturas mais abertas à disposição dos investidores. Que beleza, tem uma arquitetura super aberta, diversos produtos excelentes à minha disposição, tá, mas e aí? Então, daí que entra, né, o distribuidor de investimentos. Acho que foi até uma ótima sacada que a XP, eu acho que a XP merece realmente muito reconhecimento, porque ela liderou esse movimento no Brasil, utilizando da figura do antigo broker de bolsa. O agente autônomo de investimentos no passado, ele era um broker de bolsa, né? E usou desse instrumento regulatório, digamos assim, como um distribuidor de investimentos de modo geral. Assim, alguns já atuavam na distribuição de investimentos? Sim, não era a maioria. A XP usou desse caminho já preparado, tanto é que o regulatório que hoje incide em cima dessa profissão mudou, levando em consideração que a atuação se expandiu, né? Então, é uma profissão que caminhou muito junto, né, do desenvolvimento tecnológico do mercado de capitais, né? Então, acho que o papo vai ser rico porque o desenvolvimento não para, né? E a gente tem que, o tempo inteiro, tá crescendo. Então, eu fui para o Safra e aí resolvemos empreender. Quer dizer, depois, no meio do caminho, tem uma história legal. Falei Icatu, Safra. Conheci meus sócios trabalhando junto com eles no Safra. Então, criamos uma admiração igual, né, essa liga societária, digamos assim, chamado termo jurídico afeto societário, né? Criamos esse afeto societário e dali a gente já saiu do banco, indo juntos para a ICAP,
que, pô, em primeiro lugar, a gente já queria começar ali a empreender dentro de um lugar grande que, pô, tinha uma postura na qual entendia a gente como já empreendedores internos, e uma bandeira muito forte, era a maior corretora do mundo, uma corretora inglesa, e, pô, voltar para o Rio naquele momento para mim era importante. Eu tinha avós em idade avançada. Mais um que é fã do Rio. Então, eu amo o Rio, mas eu também, hoje eu moro em São Paulo. Tá com o pezinho lá, né? Mas naquele momento eu queria, primeiro, amava o Rio como eu continuo amando, mas segundo, meus avós estão muito presentes na minha vida, na minha formação, e meus avós eram vivos, estavam em idade avançada, e eu vinha quase todo final de semana para vê-los. Né? A gente tinha um ritual de almoçar todo domingo, etc. Então, para mim era sagrado isso. E aí, foi ótimo. Pude voltar para o Rio, pegar esses últimos anos da vida deles juntos aqui. E eles não podiam ir para São Paulo me visitar, já estavam em idade super avançada. E aí, enfim, foi um critério para a gente empreender, né? Ter um modelo mais meritocrático. O banco, por mais que tenha N qualidades, eu só tenho a agradecer o banco, um lugar que eu me desenvolvi e tudo mais, me deu a oportunidade de trabalhar lá. Não era um lugar onde a gente tinha mais afeto, digamos que, ao modelo de remuneração, ao modelo de crescimento e etc. Então, foi um momento importante da vida, a gente se desenvolveu e a gente se juntou, montamos uma área na ICAP. Ali começou a ter um desejo empreendedor mais vibrante, sabe? E ali a gente percebeu que, em paralelo, a XP vinha com essa pegada de desenvolver empreendedores na rede, que a gente gostava muito. Acho que esse modelo B2B para qualquer negócio é um ótimo modelo, né? Melhor. Eu também acredito nisso. E então, em 2013, a gente ficou na ICAP por 2 anos. E, a gente, assim, uma pessoa que eu tenho uma gratidão, eu sempre menciono isso, falo, cara, você me trouxe luz. Porque não que faltasse, mas naquele momento, uma pessoa que insistiu tanto, assim, foi um processo de 1 ano de conversas, conversas longas, cansativas. E a gente ficou praticamente 1 ano conversando com um cara chamado André Amorim, que é um cara que muita gente na rede da XP conhece, porque ele trouxe muitos escritórios para a XP, etc. E foi um momento muito importante para a gente, porque assim, não éramos empreendedores, éramos jovens, eu tinha 26 anos, meus sócios não tinham mais que 30 anos. Assim, muitas dúvidas, né? Poucas respostas e, foi uma pessoa que contribuiu bastante, assim como o Guilherme naquela época. Guilherme desde sempre teve muito presente, é muito presente. E, naquela época, era uma conversa, assim, muito, muito frequente. E a gente ia para a XP lá conversar com eles 9 da noite, 9h30 da noite, 10 da noite, que era o horário que a gente podia, eles podiam. O Guilherme estava lá. Esse movimento naquela época não era óbvio. Não era óbvio. E eu acho legal o que você falou, Ilan, que assim, o pano de fundo disso tudo, né, o crescimento dos agentes autônomos, é o alinhamento de interesse. Sim. Coisa que não tinha, né? Sim. Então vocês conseguiram, a indústria, né, de alguma forma, conseguiu falar assim, eu vou ganhar de alguma forma com você ganhando. É óbvio que, sempre tem excessos, né, e esses excessos vão ser corrigidos, mas eu acho muito interessante esse pano de fundo, que eu acho que é aí que o agente autônomo veio, né? E empoderar, né? Eu acho que, assim, eu quero ter pessoas alinhadas comigo e eu quero que elas sejam empoderadas, assim. Eu acho que isso foi o que a XP criou na rede, que, eu vejo isso com muito bons olhos. Você é empreendedor, cara, tem sua marca aqui, sabe? Eu acho que, o Guilherme é um cara que merece uma estátua na Faria Lima, sabe? Ele que, vislumbrou isso primeiro no Brasil, né? Tudo bem, muito inspirado no que foi feito fora, né? Mas, tem muito mérito aqui, porque, assim como eu falei do calçar a turma que estava descalça, ele calçou muita gente, né? E eu, assim, tenho uma gratidão eterna por ter sido parte, né, de um movimento transformacional para o nosso mercado. Guilherme Benchimol. Isso, importante. Por mais que eu acho que o Giga mereça a estátua na Faria Lima, não é dele que a gente tá falando. Colocar a legenda de qualquer forma, mas a gente vai fazer esse corte e chegar até o Benchimol. Talvez eu deixei esse mérito para mim. Mas... Talvez a do Giga possa estar ali na Delfim Moreira, né? A do Giga vai ser jogando beach tennis na Faria Lima. Surfando, pegando uma onda. E eu acho legal também, Lance, um negócio que dá para ver muito na Nomos, né? Como vocês foram para um movimento muito mais de trading, né? De bolsa, vocês sempre foram, lá desde o embrião da Nomos, foi muito voltado para tecnologia, né?
Vocês sempre focaram nisso, ao contrário de agentes autônomos, alguns, né, que se voltam para distribuição, ter mais agentes autônomos para distribuir mais e ter capilaridade, vocês não. Vocês foram para tecnologia, né? Acho que é legal você falar um pouco disso. Obrigado pelo reconhecimento. Eu acho que é isso mesmo. Eu, assim, vou fazer um parêntese aqui, também pegar aqui só uns segundinhos aqui para... Eu sou uma pessoa humilde, vocês sabem, né? A gente tem uma relação, né? Mas eu vou falar um pouco bem aqui da gente nesse sentido, assim. Eu acho que grande parte da rede, e eu conheço muita gente boa na rede, muita gente na rede, todos têm um espírito empreendedor, é verdade. Mas assim, a XP deu muito espaço para as pessoas empreenderem, criarem seus negócios, suas marcas, suas bases de clientes. Eu vejo que grande parte dos escritórios, na verdade, fizeram, assim, digamos que uma inovação, digamos que por eficiência, operando bem uma franquia. Então, deram... Incremental. Exato. Operaram muito bem no modelo de franquia, sabe? A gente empreendeu um pouco mais. Eu acho que isso nos difere. Alguns outros também empreenderam, eu tenho ainda contato com grande parte deles e guardo muita admiração e mantenho um relacionamento, até porque é bom ouvir o que a galera faz de diferente, etc. Mas assim, a gente foi para esse lado mais tecnológico também, desde o início. E eu acho que a gente foi um pouco mais do que uma franquia. E eu acho que não à toa, aí nesse tempo, a gente abriu o escritório, nosso primeiro escritório, o escritório que eu fundei com 3 sócios, chama BR Advisors. Depois a gente abreviou para BRA. E logo em seguida a gente se conectou com outro grupo que fazia, assim, muito bem, na mesma linha que a gente fazia. Então a gente oscilava entre primeiro e segundo lugares. Até que a gente passou a mão no telefone e falou: o que vocês estão fazendo? E aí a gente foi se conhecendo, etc, até que a gente se juntou. E daí vem a marca Nomos. Nós nos juntamos. E, bom, acho que a gente começou uma nova história, acho que fazia muito sentido começar uma nova marca. Então, esse lado tecnológico nosso acredito, foi um diferencial competitivo muito importante nosso. Acho que a gente operou bem o lado de eficiência, mas também de inovação. Você começar... Posso desdobrar diversas coisas que a gente foi construindo ao longo do tempo, como diferenciais em termos de serviço e produto. Me orgulho muito da gente ter... Hoje a gente é um escritório, digamos que uma corretora dentro de outra. A gente tem 150 mil clientes. Em termos de custódia, a gente, se somar assim, todas as frentes de negócio da empresa, a gente está caminhando para os 10 bi de custódia. Agora, uma coisa que chama muito a atenção justamente por esse lado tecnológico, não é o tamanho da custódia, é o volume de intermediação que a gente faz. Se a gente fosse uma corretora, talvez nós seríamos a 4ª ou 5ª corretora de pessoa física do mercado. E, bom, acho que a questão aqui não é um jogo de ego, né? Para mim, é um jogo mais importante do que esse. Se fosse um jogo de ego, nós já seríamos uma corretora, né? Acho que é um jogo, no meu entendimento, é um jogo que eu até acho que é muito inteligente pro nosso lado, a gente focar no que a gente faz de melhor. Então, o que a gente faz de melhor? É estar na ponta com o cliente, entendendo as dores dele. Eu até falo muito que nós viemos de mesa de renda variável, né? Então, é meio que de mulher para mulher, né? Então, é meio que de trader para trader. A gente entende muito as dores dos traders. E hoje no mercado, quem está nesse mercado que tem esse background e gosta disso, né? A maioria é comercial, né? A maioria tem um background comercial. Exato, exato. Não sabe as dores de quem serve. Mas deixa eu te perguntar um negócio aí nessa parte, voltando lá para o negócio da tecnologia. Você falou que vocês cresceram, empreenderam muito nesse lado de tecnologia, que só tem o volume que tem hoje por causa de tecnologia. Onde você vê a fronteira da tecnologia hoje para... O que você acha que é um desafio que a tecnologia pode te solucionar hoje que, levaria a Nomos do patamar que ela está hoje para um patamar muito maior? Então, eu podia ter combinado essa pergunta. mas é porque é o seguinte, tem um negócio que você falou que eu acho que é interessante, o negócio do sapato, né? Você falou, chega num lugar que não tem ninguém usando sapato. O cara nem sabe que ele precisa de sapato, ele não sabe medir o sapato. Sim. Eu acho que assim, aí respondendo uma parte da pergunta para você, eu acho que quando você tem o volume de clientes que você tem, porque eu sei que é uma distribuição grande, né, de cliente, você não tem poucas contas com muita grana, você tem a distribuição. Eu acho que a grande sacada é que vocês conseguiram arrumar uma fórmula para medir o sapato para as pessoas que nem sabiam que precisavam de sapato. E chegar lá e só encaixar no pé
e a pessoa sentir que tá customizado, que vocês estão na ponta, estão assistindo aquela pessoa, tá certo? Tá certo. Acho que é aí que a tecnologia ajuda vocês. Sim. Olha, uma coisa legal, assim, a gente vai... Quando a gente é muito jovem, né? A nossa confiança, ela é inversamente proporcional ao nosso conhecimento, né? Uhum. E a gente vai cada vez mais aprendendo a aprender, né? Você não sabe o que você não sabe. Exatamente. E eu gosto muito de me encontrar com vocês, sempre que a gente se encontra, vocês não percebem, mas eu acabo tendo insights muito valiosos pro nosso negócio. Porque a gente fica naquele papo, quase que a gente fica filosofando, né? E traz tantas reflexões valiosas. E, eu acho que cada vez mais eu vejo que as boas perguntas fazem toda a diferença, né? Então, eu adoro isso, porque isso faz a gente, né? Sim. E eu acho que, quando eu penso em quem são pessoas de referência que eu sento para conversar e que me dão um bom drive tecnológico para nossa empresa. Eu lembro de um papo que a gente teve com o Dan, que eu saí de lá quase que em deprê. Eu saí de lá. Mas você saiu assim porque você enxergou todas as possibilidades que vocês tinham e que ainda não exploravam? Sim. É meio que isso, né? Sim, meio que isso, e também assim, para onde eventualmente o mercado pode ir e, o que a gente está fazendo e, né, o que pode acontecer se a gente não caminhar na direção que o mercado vai, né? Então, sabe, aquele sentimento de que nós somos radialistas, né? E a TV começou a chegar nas casas, né? Mas é isso. E eu gosto, assim, eu sempre encontro, né, o Giga, o João, o Dan em menor frequência, né? Às vezes quando eu visito vocês lá. Mas, assim, vocês são pessoas que são autoridades nesse assunto, né? Então, a gente tem que estar com farol baixo, farol médio, farol alto. Quando eu tô com vocês, eu consigo ir pro farol alto. Isso, me interessa bastante continuar aqui perto, trocando essa ideia. Vamos ver se hoje eu também saio aqui com mais uns insights aqui, ou se eu saio em deprê. Mas a fronteira as novas fronteiras tecnológicas, por assim dizer, e para trazer aqui para o nosso... Acho que, assim, o Financial Deepening, em primeiro lugar, abriu a arquitetura e deu a possibilidade de qualquer investidor individual, com pouca grana, acessar diversos produtos. Qualquer produto, quase. Legal. Segunda coisa, o onboarding. No passado era inviável. Era inviável você fazer onboarding de varejo, né? Imagina um investidor de varejo tendo posição em 30 fundos de investimento. Cada fundo tem um termo de adesão de 8 páginas. E, enfim, era enlouquecedor. Então, eu me lembro de estrutura de private bank, antes de onboarding tecnológico e termos de adesão digitais e aplicativo e etc. Sei lá, cada bom banker tinha que ter um assistente, né? E assim, o onboard ainda é um desafio, né? Porque você tem toda a camada de compliance, de KYC, que você tem a responsabilidade sobre a custódia daquele cara, você tem um dever fiduciário a ele, né? E assim, aí a gente começa... Assim, eu acho que aí tem muita coisa a se agregar em blockchain também, né? Porque... Você muda o conceito de custódia, né? Sim. Então, você para de ter esse liability de quem é esse cara. Você simplesmente está oferecendo um serviço, né? Que é achar sapato. Não, outro problema grande, consolidação. Pensa que cada instituição financeira é um custodiante, né? Exatamente. Aterrizando, assim, tudo que vocês falaram, quando nós temos já alguns episódios, né? Então a gente também tem troca com o nosso público. E aí eu aproveitei, sabendo que você vinha aqui, você até falou, eu espero sair daqui com muitos insights. E é justamente por isso que a gente convidou, né? A gente espera que pessoas que desconhecem, talvez, todas as possibilidades da tecnologia no mercado financeiro, né? E blockchain, o que é isso, na verdade? Muita gente... Hoje, imagina blockchain apenas como cripto, né? E aí o que eu queria te perguntar, na verdade, é o que você entende de senso comum de outros parceiros que não têm esse olhar de vocês para a tecnologia, né? O que é o blockchain para essa galera, né? Como é que eles enxergam esse termo? E aí acabam deixando muitas oportunidades boas passarem, né? Sim. Bom, falando aqui nesse tema, né? Aquela história do poker, né? Se você, senta na mesa, olha pro lado, olha ao redor e você não enxerga o pato, é que você é o pato, né? Eu tô sendo meio que o pato aqui nesse tema. Bom, assim, o que eu acho? Eu acho que é um palavrão para as pessoas de modo geral. A confusão entre criptomoeda e blockchain, ela é muito grande, né? De fato, é um assunto que, uma coisa acabou puxando a outra, então parece que está tudo no mesmo bolo ali, tudo meio, né, entendido como a mesma coisa.
não sendo necessariamente. Então, acho que ainda é um tabu para muita gente, né? Ainda é um tabu, assim como qualquer assunto novo, né? O ponto é que acho que está cada vez mais claro, né, o potencial, acho que o quão transformacional né? E eu acho que, como todo novo assunto, nova tecnologia, é necessário fazer, né, um trabalho educacional muito grande. Agora, tem um ponto que é interessante, né? A gente está muito preocupado lá com a inovação, né? A inovação. Mas e a aplicação da inovação, né? E quem está ensinando uma senhora, um senhor, com alguns anos a mais que a gente, muitos anos a mais que a gente, como é que mexe no smartphone? Como é que mexe no WhatsApp? Como é que mexe? Então, assim, tem aí... Gap educacional, né? Que não deveria ter, né? Porque o que a gente está usando hoje são coisas rudimentares. É tipo você mandar um e-mail, só que você tem que programar o software de mandar e-mail. É muito no início, mas tem um ponto também que eu queria voltar, que tem a ver com isso, que é o seguinte, o Ilan, você falou, eu tô alinhado, é porque você é investidor do nosso primeiro fundo, né? Então, assim, você investiu numa época que o fundo era mais generalista e a gente acabou virando pro lado de cripto, né? Então, acho que também você acabou por estar, né, próximo da gente, investindo, interessado nos temas, acabou tendo acesso a uma concentração maior de informação nesse tema através de conversa com a gente, né? E eu acho que o resto do mercado, especialmente o mercado de agente autônomo, ele ainda não absorveu esse tema, porque é um tema que ele como você falou, ele é um pouco controverso, é quase palavrão, porque quando você olha a manchete, olha a notícia, você vê, cara, é pirâmide, é fraude, é investidores enganados, assim, as notícias sempre são ruins. Mas existe alguma coisa ali que a gente está vendo que vai mudar, assim, acho que parte da diferenciar o cripto e o blockchain é que existe uma coisa ali que eu acho que vai mudar a base ou o tecido financeiro da indústria. Especialmente, se vier Drex, não vier, enfim, é outra conversa, mas a forma que as coisas são feitas em blockchain sem um intermediário centralizado é uma coisa que a gente acha que a gente acredita, né, BRX, Fios, enfim, que vai mudar o jeito que as operações são feitas, né? E vai mudar muito dessas interações de como você tem essa relação com o cliente, porque você passa a ter... Você não tem mais uma relação de custódia, então você não precisa ter uma relação de confiança, você precisa ter uma relação de serviço, eficiência, e como que isso transforma o mercado. Então, assim, eu acho que a sua visão, por, né, ter tido a sorte de estar com a gente desde o início, é super valiosa, porque a gente tem pouca interface com esse mundo de agente autônomo. Não só agente autônomo, como gestor, né? Como gestor, E assim, a gente acha super interessante assim, essa visão de que sempre relaciona cripto e blockchain. São duas coisas completamente distintas, né? E eu acho que pegando esse gancho, eu acho que é interessante, porque assim, eu brinco que tem uns axiomas no mercado financeiro, né? O mercado financeiro tem as verdades supremas deles lá, que são curiosas, né? E uma das verdades é o seguinte: eu tenho mais histórico sobre a companhia, dessa companhia, eu vou me sentir mais confortável em tradear essa companhia, porque eu tenho mais histórico. Então, quer dizer, uma empresa com 10 anos na bolsa é muito mais tranquilo, eu vou pagar um múltiplo menor do que uma empresa que está vindo para IPO. Justo, né? Só que o que acontece quando eles fazem isso? Qualquer inovação disruptiva não tem histórico. Desconta, entendeu? E aí desconta muito, desconta a ponto de não querer olhar, porque não faz sentido. Só que o que aconteceu é que isso virou uma classe de ativo, porque BlackRock, Fidelity, todos os grandes fundos lá fora falaram, não, isso aqui realmente veio para mudar. Então, o que a gente vem percebendo é que está tendo uma corrida para entender esse mercado, porque falou, agora eu não posso ficar de fora da dança, porque realmente virou uma classe de ativo. E se é uma classe de ativo, eu tenho que ter uma resposta inteligente para o meu cliente na ponta. Então, assim, eu acho que, pegando esse gancho, assim, a gente não vê... aliás, vê muito pouco gestor, Faria Lima, Leblon, etc., que conhece blockchain. Realmente faz essa associação. Cripto, eu não quero. Cripto é esquema. Mas e o blockchain por trás? Revolucionando um monte de mercado. E você pega, assim, coisas incríveis. Assim, os maiores investidores de cripto no mundo hoje, ou enfim, quem está investindo muito, é a Swift. Eu não sabia nem que era uma empresa, a Swift. Não sabia nem que era uma empresa. É uma empresa que está investindo, porque está vendo o negócio dela acabar. Mastercard, Visa, BNY, JP Morgan, Goldman Sachs, todo mundo está investindo. Para fora,
eu não sei se eu vou acreditar em cripto, mas para dentro eles estão investindo, entendeu? Isso é muito curioso, essa dicotomia de o que eu falo para fora e o que eu faço dentro, né? Eu ouço isso de vocês há muitos anos. É verdade. Eu li no slogan da Nomos que vocês falam para os melhores investidores. E quando a gente pensa nos melhores investidores, são aqueles mais curiosos, aqueles que debatem, né, que questionam. Quando esses melhores investidores perguntam para vocês, vocês acham que vale essa uma operação de crédito pela BRX, por exemplo? Será que vale? O que vocês responderiam para esses investidores mais questionadores que não querem ficar para trás, que estão olhando lá na frente e não querem ficar fora dessa dança? Eu acho que a melhor resposta talvez seja uma pergunta, por que não? Sim. Né? Eu tô começando aqui, depois da nossa última conversa, a monitorar mais aqui, as ofertas. Temos a reunião amanhã, por sinal. Então. Tô começando a acompanhar mais as ofertas de ativos digitais, por assim dizer, né? E, poxa, assim, acho que é um mercado que é muito interessante. Acho que tem muita pergunta de cliente perguntando de, tipo, blockchain, Hashdex, esses ativos, assim, digitais. Você vê o interesse? Não, super. Eu acho que até, vocês conhecem a Hashdex muito mais do que eu, né? E a Hashdex, acho que a Hashdex foi muito bem sucedida em envelopar esse mundo para o mercado financeiro. Isso, exatamente. Isso. Que é uma curva de transição, né? Acho que o próximo passo, acho que vai acabar sendo uma mudança de ambiente de negociação, uma mudança nos ativos. Talvez eu até acho que o mercado financeiro tradicional tem sua grande importância e eu acho que vai haver uma adaptação, né? E também acho que coisas, assim, talvez como a gente vê hoje, vão continuar, né? Por outro lado, eu acho que, a gente, além da adaptação, a gente vai ver esse mundo de ativos tokenizados crescer bastante, né? Então, eu acho que a gente vai... E, coisas, assim, importantes. Eu acho que, hoje eu dei uma palestra no colégio, foi super legal. E... eu olho para a turma e eu acho que essa turma vai, como assim, novos investidores no tempo, né? Daqui a pouquinho eles vão começar a investir a grana deles. Talvez eles comecem investindo entre aspas, no não tradicional. E talvez eles tenham a maior parte do patrimônio deles no não tradicional. E talvez o não tradicional vire a exceção, vire a regra. E... sei lá, eu li isso em algum lugar. Nos próximos 20 anos, você vai ter a maior transição de riqueza da história. E a galera nova que está assumindo esse patrimônio é um pessoal que quer investir em coisas que eles gostam, né? Muito dos temas ESG vieram daí, mas a gente acha que o tema blockchain, cripto, ele é um tema da geração nova. E é natural que quando esses caras tenham discricionalidade sobre o patrimônio deles e decidam investir, que eles direcionem pelo menos parte para isso, né? Eu concordo com você, as coisas tradicionais, a distribuição tradicional vai continuar a acontecer, não vai mudar muita coisa. O que a gente acha é que muda um pouco os rails, né, que a gente fala. Então, onde essas transações vão acontecer e como. E é engraçado, João, você falar isso, porque assim, essa geração é muito mais comportamental do que política de investimento. Então, assim, o cara quer ter propriedade daquele ativo. Ele não quer intermediação. Para quê? Entendeu? Se intermediação não gera valor. Eu concordo, mas, assim, são crianças ainda. E, assim, em algum momento eles vão ter a visão financeira. Né? É verdade. Então, assim, hoje o que prevalece, obviamente, como são muito jovens, né, a gente está falando que essa transição vai acontecer. Em algum momento vai se ter um quê financeiro, né? Então, mas se esse mercado vira realidade de fato, o valor da intermediação tem que cair. Isso é uma consequência dessa competição que está sendo gerada. Isso aí não tem jeito, né? Não tem jeito, né? E eu acho que o negócio que o Ilan falou, pegando esse gancho, né? Tudo tem uma relação de causa e efeito, né? Eu acho que a gente na BRX está tendo muito sucesso porque, assim, o efeito vai ser investimento. A causa para a gente está sendo gerar valor
para a originação de um ativo. Então, a gente gera valor para a empresa, por exemplo, que é gerar um crédito. E aí, como consequência, você vai vir um investidor. Então, acho que a gente pensa muito nesse causa e efeito por lado de gerar eficiência. Entendeu? Sim, sim. Eu vou fazer agora o paralelo. Perguntei para o Ilan o que os agentes autônomos entendem desse negócio que vocês estão propondo, né? Que a BRX, essa plataforma que a BRX de soluções oferece. E agora eu vou devolver a pergunta para vocês, né? Se a gente estivesse aqui com mais outros agentes autônomos, como os nossos ouvintes, né? Os nossos telespectadores que a gente questionou, o que vocês entendem sobre isso? E eles disseram, um grande nada. O que vocês falariam para essas pessoas? Para quem é a plataforma da BRX? Para qual tipo de investidor vocês oferecem essas soluções? Eu vejo ela muito. Você pega o caso dos agentes autônomos, né? Ele tem um canal de distribuição, né? Que esse canal ele começa com investimento. Eu ofereço fundos, ofereço letras de tesouro, ofereço, enfim, investimentos. E esse canal ele foi perdendo eficiência. Justamente nesse ponto da intermediação perder algum tipo de valor, ele foi caindo, né? O retorno do investidor nos ativos foi caindo. O investidor começou, de alguma forma, a olhar outras coisas laterais, aproveitar esse canal e vender outra coisa. A primeira parte foi seguro, né? Seguro, enfim, a rede está vendendo seguro porque entende esse cliente, tem os produtos para oferecer. O que eu acho que a gente está fazendo na BRX é oferecer o last mile de crédito. Então, poxa, você tem... O Ilan tem vários investidores lá que são CEOs, donos de empresas. Mas, às vezes, o assessor dele não quer ter esse tipo de conversa, porque ele não sabe ter esse tipo de conversa. Então, eu não quero perder o investimento desse cara oferecendo um crédito que eu não sei como vender. A gente consegue ser uma plataforma muito fácil de venda desse last mile. Me apresenta o cliente que eu origino tudo para você. E é um diferencial para esses agentes autônomos, né? Ter esse tipo de conversa, passar a ter esse tipo de conversa. Com certeza. Acho que a gente consegue aprofundar um pouco mais o aprofundamento financeiro, né? Porque o mercado de capitais expandiu, né? Hoje é muito legal ver pessoas físicas tendo acesso aí a dívidas corporativas que não tinha no passado, né? Até com alguns incentivos fiscais e etc. Muito legal, poxa, até você pega o mercado de capitais, na verdade você pega o mercado de dívida corporativa há 10, 15, 20 anos atrás, ele era muito diferente, né? BNDES concentrando ali grande parte do endividamento corporativo das maiores, né, etc. E, acho que a gente, o mercado de capitais passou por uma evolução relevante, né? Relevante. Desculpa. Não, é que eu só ia voltar no ponto do Giga, que assim, a BRX ela não vende a oportunidade de investimento. Isso é super relevante, porque sempre que a gente vai ter a primeira conversa com alguém, fica parecendo que a gente está vendendo um crédito. Invista aqui nesse crédito dessa empresa. A gente não faz isso hoje. Nem acho que é do nosso interesse fazer, porque a gente entende que a empresa é a melhor ator para vender o próprio peixe, né? Eu não consigo vender, sei lá, o produto que investe em recebível de iFood, um produto que investe em recebível de exportação, assim, é muito diverso, a gente não consegue, é impossível. Então, assim, o que a gente vende, voltando lá para a sua analogia do sapato, são outras soluções para aquele cara que está comprando o sapato, no sentido de existem estruturas financeiras que você consegue otimizar a vida do cara financeira, corporativa, utilizando os serviços da BRX. Então, quando a gente leva a BRX na Nomos e para mostrar para os clientes dela, a gente não está tentando falar, cliente da Nomos, vamos investir aqui nos produtos de crédito da BRX? A gente não faz isso. É uma coisa 100% de... Cara, o agente autônomo deixou de ser um broker há muito tempo. Ele virou ele começou por ter uma visão holística de investimentos desse cara e entender melhor as necessidades dele e, consequentemente, ele está tendo uma visão holística da vida financeira do cara. Vida financeira inclui parte pessoal e parte profissional. O que a gente quer é continuar a assistir os agentes autônomos a ajudar na parte corporativa desses caras para trazer soluções que beneficiem ele. Tá? Então, não é um negócio de invista. É um negócio de vamos otimizar aqui a sua estrutura de capitais nas suas empresas utilizando a ferramenta da BRX. Então,
é mais nessa linha. A gente não capta dinheiro hoje, não vende nada. Excelente, acho que chegamos num resumo essencial de tudo que a gente conversou até aqui, né, com essa resposta do João. Agora a gente tem já chegamos ao fim, né, passou bem rápido. E agora a gente tem uma dinâmica que eu comecei falando que a gente tinha um mito aqui para desmistificar, então a gente vai voltar para esses mitos e verdades. Eu vou propor aqui um primeiro e a dinâmica vocês vão precisar responder bem curtinho, já que a gente está no final. Estilo Dan. Estilo Dan, é isso aí. Bom, Dan, você nos assistindo, foi o João que pensou nessa piada, viu? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Primeiro deles, que a gente precisa de um corte, né? Para colocar lá nas redes sociais. Então vamos lá, primeiro mito, né? Com uma resposta curta, mas nem tanto. Blockchain é cripto? Não, tá longe de ser só cripto. Blockchain é muito mais do que cripto. A gente acha que blockchain veio para revolucionar vários setores, inclusive o mercado financeiro. Perfeito. Segundo mito, um agente autônomo não precisa saber de blockchain, não precisa saber desses pormenores. Ele perde ou ganha sabendo sobre? João. Hoje ele não precisa saber, a verdade é essa. Mas o agente autônomo também poderia só entender de brokeragem de bolsa. E aí não estaria onde está hoje. Ilan, qual é o diferencial da Nomus? Por que a Nomus está onde está? Por que vocês enxergaram a tecnologia assim? Não é mais um mito aqui, mas uma resposta curta sobre isso. O que vocês enxergaram nessas soluções de tecnologia que levaram vocês onde vocês estão hoje? Cabeça aberta para entender as dores de quem a gente atende, fazer o melhor por eles, né? O melhor que a gente pode fazer e que esse melhor seja o melhor para eles, né? Então essa é uma perspectiva de valor importante. E eu acho que eles contam com a gente para a gente estar junto deles, né? Nós não somos um preposto do mercado contra o nosso cliente, nós somos uma contraparte. Pelo contrário, nós somos um parceiro que o objetivo é jogar junto do nosso cliente nesse mundo financeiro. Se a gente não tiver a cabeça aberta, se a gente não for questionador, a gente não vai muito longe, né? Então, acho que esse é o principal diferencial, aprender a aprender e continuar nessa jornada de pensar em servir mais e melhor. Vocês têm mais um mito que não foi falado aqui, mas que vocês gostariam de desfazer? Não? Silêncio? Então, acho que é isso. Muitos mitos surgirão nos comentários desse nosso episódio, talvez temas para próximas conversas. E eu queria aproveitar para agradecê-los. Um prazer. Acho que o objetivo aqui era responder perguntas, mas também fazer surgir novas. E para quem tiver novas perguntas para a BRX, acho que o canal está aberto, né? Perfeito, foi um prazer. Não sei se vão me convidar mais vezes, né? Tem que falar com o Vini. Mas é um prazer participar. Eu acho que é muito bom esse tema aqui para a gente debater e desmistificar esses assuntos. Acho que é isso. São assuntos que vão vir para a mesa, estão vindo já. E a gente está aqui para ajudar a desmistificá-los. Foi sempre um prazer. É bom ter o Giga. É bom ter alguém de cabelo branco na mesa para trazer a senioridade pro papo, né? O Dano tá por aqui, aí o João fez essa questão do piadista, né? Trouxe aqui pra mesa. Mas em minha defesa, 10 anos atrás, quando a gente virou sócio, não tinha nenhum cabelo branco. É verdade. É culpa minha. Muito obrigado, Ilan. Bom, prazer. Cara, é muito bom trazer esse teu ponto de vista. Eu acho que, cara, vocês afetam uma massa gigantesca de gente, né, cara? E assim, aí você falou, você quer estar junto, ajudar, estar do mesmo lado da mesa, não só a contraparte. Eu acho que é a mesma coisa, a gente quer trazer a nossa solução que a gente acha que é melhor para todo mundo. Então, prazer contar com você. Obrigado. E, João, Obrigado. Daqui a pouco o tsunami grisalho chega aí, viu? Já chegou, chegou, né? né? Do outro lado, cara. Olha, um prazer estar com vocês. Sempre né? Acho que são papos aqui super ricos sempre, bem filosóficos, reflexivos e, pena que, dessa vez aqui teve tempo curto, né? Mas, acho que é um privilégio, acho que, tomara que faça valer aqui o tempo de quem, né, a atenção e o tempo de quem nos ouve, né? Acho que, sou suspeito para falar, mas, tô sempre aqui aprendendo com vocês e, desenvolvendo bons negócios e bom, também, aí espero voltar mais vezes, vai ser um prazer. E, bom, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Enfim, numa próxima vamos conversar mais, né? É isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima.